Olá, crianças, boa tarde. Estamos iniciando a nossa aula de português de hoje, dia 7/10, quarta-feira, e vamos iniciar corrigindo a atividade. Parabéns para quem realizou e quem enviou as fotos para a tia. Quero reforçar a importância de vocês assistirem o vídeo completo e também enviar a foto da sua atividade, porque isso ajuda na hora da tia dar a sua MA. A sua MA é através das fotos de atividades enviadas, tá bom? Então, não se esqueça de enviar a foto da atividade. Vamos lá começar a correção? Pegou o seu livro, colocou na página 52. É a interpretação do texto que nós lemos na aula passada, o manual de instruções. Vocês estão lembrados? A tia já deu até a resposta, ó. O texto que nós lemos na aula anterior, crianças, foi um texto que nos explicou como é que se joga o jogo cara a cara, tá certo? E esse texto, ele possui etapas. Através de cada uma das etapas, ele mostra como é que se joga o jogo. Nós temos primeiro a etapa, como preparar o jogo, começando o jogo. Temos também as características que podem diferenciar as caras, desvendando a cara, quem vence a partida, quem vence o jogo, e cara a cara avançado. Então, o manual de instruções, ele dá instruções de como você joga um determinado jogo ou realiza uma brincadeira, tá bom? E aí você vai marcar aqui no tipo de texto que nós lemos na aula anterior, é um manual de instruções. Sobre o que é o texto? Espero que você também tenha respondido que o texto é sobre o jogo cara a cara, tá certo? Não se esqueça, o começo da frase da sua resposta deve ser com letra inicial maiúscula e terminar com um pontinho, tá bom? Onde normalmente encontramos textos como esse? Então, crianças, nós encontramos manuais de instrução. Geralmente, eles já vêm junto com o jogo, na caixa, na embalagem do jogo, tá certo? Para que os usuários saibam jogar, né? Então, é importante, os manuais de instrução sempre vêm juntamente com o jogo, certo? Ele pode ser encontrado também na internet. De repente, você comprou um jogo e não veio o manual de instrução, você não sabe como jogá-lo, quer entender direito as regras, quantos participantes devem jogar com você. Então, você vai lá e procura na internet com a ajuda de um adulto, do seu responsável, e você poderá encontrar também o manual de instrução na internet. Mas, na maioria das vezes, ele já vem junto com o jogo, tá bom? Coloca a sua resposta assim, se você não tiver feito, e completar se faltar alguma coisa. Depois de ler o texto, você sabe como jogar cara a cara? Ou ficou com dúvidas? E aí, se você ganhasse de presente esse jogo, cara a cara, você saberia jogar? Ah, tia, mais ou menos, não entendi muito bem. Então, a tia vai mostrar no final do vídeo, tá bom? No final da nossa correção, a tia vai colocar um vídeo explicando como é que se joga o jogo cara a cara, para caso você ganhe esse jogo ou venha um dia o seu pai venha lhe presentear, lhe dar de presente, você saber como jogar e entender melhor, tá certo? Mas vamos continuar aqui com a nossa correção. Aqui é a resposta pessoal, ó. Se através desse manual que nós lemos, crianças, você conseguiu entender o jogo e você já se sente pronto para jogá-lo, então você coloca aqui sim, certo? Se você tiver ficado com dúvidas, você coloca aqui também, escreve, eu fiquei com dúvidas em alguns passos, certo? Então, aqui é a resposta pessoal. Vamos agora, meninos, para a questão 4. O texto está dividido em partes. Circule na imagem abaixo os títulos de cada parte. Os títulos, eles estão em negrito, tá bom? Então, você vai circular aqui, ó. Cada título, crianças, é uma parte. Começa aqui, como preparar o jogo, certo? Começa aqui.
Depois vem começando o jogo, mostrando o que cada jogador deve fazer. Depois vem as características que podem diferenciar as caras, desvendando a cara, quem vence a partida, quem vence o jogo, cara a cara avançado. Você não vai circular esses dois títulos aqui, ó. Porque, na verdade, isso aqui são só observações, advertências que fazem parte ainda do começando o jogo, da etapa começando o jogo, tá bom? Então, circule só essas daqui, ó, que estão em vermelho, tá certo? Qualquer coisa, você pausa o vídeo para você poder circular todos os títulos bem direitinho. Após circular os títulos, tá certo? Nós vamos responder os itens A e B. Nos itens A e B, no item A. Se você fosse jogar esse jogo e quisesse saber como começar, em que parte do manual você buscaria informações? E aí, crianças? Para começar o jogo, em que parte do manual você buscaria informações? Que você me diz? Bem, se você escreveu assim, na parte começando o jogo, por quê? Porque você ainda vai começar a jogar, então tem que ler essa parte, né? Tem que ser por etapas, tá bom? Então, a parte começando o jogo lhe explica como é que você deve começar, do início, certo? Então, tem que ler a partir dessa partezinha aqui, tá bom? Em que parte estão as informações sobre o que é preciso para ganhar a partida? E aí, o que foi que você escreveu? Se você escreveu na parte quem vence a partida, lá está explicando, crianças, como eu faço para vencer a partida, certo? A quantidade de pontos, tá bom? Nessa parte veio nos dizer que quem vence a partida é aquela pessoa que fez mais, é aquela pessoa que conseguiu adivinhar a cara, né? Certo? A partida, tá bom? Lembre-se que partida é diferente de jogo, certo? A partida, crianças, é apenas uma rodada. É uma rodada. O jogo são 5 rodadas, são 5 partidas. Então, quem vence a partida? Quem descobrir qual é a cara do adversário, ganha e marca um ponto no tabuleiro. Tá bom? A partida é apenas uma rodada. Quem descobrir de quem é a cara que o seu adversário pegou e ganha um ponto, tá certo? Questão 5. No início do texto aparece a dica abaixo. Dica aos adultos. Leiam as instruções a seguir com atenção e, ao mesmo tempo, vá jogando com a criança. Essa é a dica, certo? Isso aqui vem antes das instruções, antes de começando o jogo, tá bom? Então, crianças, esse jogo é para crianças ou adultos? Se ele está dizendo para o adulto, leia as instruções e, à medida que ele lê, ele ir jogando com a criança, então posso dizer que esse jogo é só para adultos ou é só para criança? E aí, o que vocês me dizem? Esse é um jogo para crianças e adultos, tá bom? Para as duas idades, crianças e adultos. Por quê? Porque como o manual de instruções pode ter palavras, frases, algumas partes que você ainda não entende, certo? Que você ainda não consegue interpretar, então o adulto que está com você pode ler, interpretar melhor e lhe orientando a jogar, tá certo? Então, é por isso que eles dizem assim, ó, lê as instruções com atenção e, ao mesmo tempo, vá jogando com a criança. Porque um adulto ou um responsável, ele consegue compreender melhor as instruções, porque a linguagem, às vezes, é uma linguagem que você não compreende muito, é uma linguagem avançada, então precisa da ajuda de um adulto, tá bom? Aí aqui, por que é indicado que o adulto vá jogando ao mesmo tempo que lê as instruções para a criança? Para ficar mais fácil de a criança entender. Somente isso, certo? Para ficar mais fácil de a criança entender.
Você pode pausar o vídeo para você conferir as suas respostas e deixar tudo bem organizadinho, tá bom? E agora, meninos, falta a gente corrigir a questão 6 e a questão 7. Na questão 6, diz assim o enunciado. No final da lista de peças que compõem o jogo, há o seguinte aviso. Atenção! 2 dos 4 pinos marca-pontos são pinos reservas. O que são pinos reservas? Expliquei também na aula anterior. São aqueles pinos reservas usados caso os outros se percam ou se quebrem. Você coloca assim. Por que é importante inserir essa informação no texto? O que vocês acham? Por que é importante ter no manual de instruções sobre os pinos reservas? Sobre o nome de cada peça, o que cada pecinha faz, por que isso é importante? Porque os jogadores poderiam ficar sem saber para que servem essas peças, certo? Já que ficariam sobrando. Se essas peças ficassem sobrando ali, talvez você iria descartar, você iria jogar fora, você não iria ter cuidado. Mas a partir do momento que no manual de instruções lhe explica que essas pecinhas a mais são pinos reserva, então você vai guardar, você vai cuidar para não se perder, não é? Aí você vai colocar dessa forma, tá bom? Porque os jogadores poderiam ficar sem saber para que servem essas peças, já que ficariam sobrando. Essa é a nossa questão 6. Na questão 7, observe novamente as figuras que aparecem no texto. O que elas estão mostrando? Aqui, meninos, nós temos a figura 1, A2, A3 e A4. O que elas estão mostrando? Elas estão bem no início do texto, bem no início do manual de instruções. Está mostrando como montar e manusear as partes do jogo. É um jogo de tabuleiro, tá bom? Aí ele tá mostrando como é que monta essas pecinhas, ó. Como é que encaixa cada uma dessas peças. Cada uma dessas pecinhas tem uma cara. Aí ele vai montando, ó. Tá certo? A figura 1, figura 2, 3 e 4, até montar todo o tabuleiro, tá bom? Então, na 7ª questão, você vai colocar só isso. Você vai colocar como montar e manusear as partes do jogo, tá bom? Essa foi a 7ª questão. Como montar e manusear as partes do jogo. Você pode ir pausando o vídeo para ir corrigindo também, à medida que a tia for passando aqui. Porque agora nós vamos para a página 54, corrigir as questões 8 e 9, tá certo? Na página 54, meninos, nós observamos aqui o primeiro item. Quem é que vence a partida? Quem descobrir a cara do adversário, vence a partida. E quem é que vence o jogo? Aí me disse lá no manual de instruções, ó. Lá no manual de instruções, na parte, quem vence o jogo? Após 5 partidas, né? Quem tiver vencido a maioria delas, vence o jogo, certo? Então, quem ganhar a maioria das partidas depois de 5, vence o jogo, tá bom? Qual é a diferença entre jogo e partida? A tia já explicou também. A partida é uma rodada, certo? É apenas uma rodada. O jogo são 5 rodadas, são 5 partidas. O jogo ele é extenso, a partida não, a partida é uma rodada ali, tá bom? Então, você vai colocar assim, jogo é o conjunto de 5 partidas, certo? O jogo é o conjunto de 5 partidas. Ok? A 8ª questão. Agora, na 9ª questão, eu ler o trecho e circular os verbos que aparecem nele. E o que é verbo? Os verbos são palavras que expressam a ação, estado ou fenômeno da natureza. Aqui nós temos os verbos evite, que vem do verbo evitar, responder,
diga, que vem do verbo dizer, poderá, que vem do verbo poder, ajudar, tá bom? Esses todos são os verbos. O que você vai fazer? Circular. Circule cada um, ó. Evite, responder, diga e poderá e ajudar. Entre os verbos que você circulou, quais indicam ordem? Está ordenando a pessoa para que a pessoa faça alguma coisa, está dando uma instrução. Aí nós temos o verbo evite. Evite responder demais. Está dando uma instrução, está dando uma ordem, me mostrando como é que eu devo agir, como é que eu devo fazer. E aqui também, ó, diga apenas sim ou não, também é outra ordem, certo? Então, você vai escrever o verbo evite e o verbo diga. Estão dando ordens, certo? Instrução na hora quando tiver na hora da pessoa jogar. Porque nesse texto aparecem verbos que indicam ordem? Para informar os leitores o que eles precisam fazer, certo? Porque se não fosse uma ordem, né? Como era que eu ia ser motivado a fazer aquilo, tá bom? Então, tem que ser uma ordem, porque o manual de instrução está dando uma instrução para a pessoa de um jogo, de uma brincadeira, tá certo? Então, é para informar aos leitores o que eles precisam fazer. Você também pode pausar o vídeo para você conferir as suas respostas, tá certo? E agora a gente vai observar aqui o box, tá bom? Revisando tudo o que nós vimos nessas duas aulas sobre manual de instruções. Vamos ler aqui com a tia. Manual de instruções é um texto que ensina a fazer algo. O texto lido, por exemplo, ensina a jogar. Esse gênero contém instruções e orientações que o leitor deve seguir para alcançar um objetivo. Alguns gêneros parecidos com o manual de instruções são a receita culinária e o tutorial. O manual de instruções de jogo apresenta, vamos ver a estrutura que esse gênero apresenta. Ele apresenta itens que compõem o jogo, como peças, cartas, pinos e tabuleiro. Ele apresenta como preparar o jogo, organizar as peças e montar o tabuleiro, como jogar e como contar pontos e encontrar o vencedor. Então, o manual de instruções é um gênero textual que ensina a fazer algo. Nós já vimos tantos gêneros textuais, mas nenhum é parecido com esse, né? Nós vimos o conto, que conta uma história, é um gênero narrativo. Nós vimos o infográfico, que informa através de imagens e escritas. Nós vimos também a carta pessoal, a carta do leitor. Vimos muitos gêneros. Acho que vocês conhecem esse gênero, mas só não sabia, né? A estrutura e nem o nome assim, o nome dele, né? O manual de instruções. Mas acredito que vocês têm contato ou já tiveram contato com esse gênero. E esse gênero tem tudo isso aqui, ó. Se lembre, tá bom? Itens que compõem o jogo, como prepará-lo, como jogar e como contar pontos, tá certo? Aí você já vai saber identificar um manual de instruções. Manual de instruções para jogos, porque tem manuais de uso, tá certo? De um determinado produto. Então, tem manual de uso que é para orientar a usar um produto, um eletrodoméstico, um objeto. E o que a gente está vendo no capítulo 13 é manual de instruções de jogos, tá bom? Que tem todas essas características. Agora, como a tia falou, a tia vai mostrar aí um pequeno vídeo explicando como é que se joga o jogo cara a cara, tá certo? E logo mais eu volto com vocês para nós lermos o texto que está na seção Outro Texto, Novas Ideias, tá certo? Preste muita atenção aí. Cara a cara, manual em vídeo, para 2 jogadores a partir de 6 anos. Vamos preparar o jogo. Peça para um adulto destacar as molduras, os marcadores de pontos e os prendedores, se possível, com o auxílio de uma tesoura sem pontas.
Coloque o pino em forma de seta no trilho do tabuleiro, com a seta virada para os números. Depois, coloque o prendedor embaixo do trilho e aperte contra a seta até travar. Destaque as cartas verdes e vermelhas e coloque cada uma dentro de uma das molduras. Passe a carta entre os pinos, de modo que os pinos do meio fiquem atrás da carta. Encaixe as molduras com as cartas verdes em qualquer posição do tabuleiro verde, encaixando as dobradiças nos buracos do tabuleiro. Encaixe de um lado, depois aperte outro lado até encaixar. Faça o mesmo com as cartas vermelhas no tabuleiro vermelho. Por fim, destaque as cartas azuis e embaralhe-as. Pronto! Vamos começar o jogo! Cada jogador escolhe um tabuleiro e coloca-o com todas as caras levantadas viradas para si. Então cada um pega uma carta azul sem que o outro veja e a coloca na fenda do tabuleiro à sua frente. Essa será a cara que o adversário deverá adivinhar. Cada jogador deverá fazer perguntas ao outro para tentar adivinhar qual é a cara do adversário. Estas perguntas deverão ser sobre as características da cara: cabelo, cores, tamanhos, formatos, acessórios, etc. De acordo com a resposta do seu adversário, você vai descartando as caras que não têm a característica perguntada. Por exemplo, se você perguntar se a cara usa chapéu e seu adversário responder que sim, abaixe todas as molduras das caras que não usarem chapéu. Se você